Olá, sejam bem-vindas ao Nutrir Descomplicando e esse é o programa Ajuda ou Atrapalha. E aqui nesse programa eu mostro para você, mulher, o que é que ajuda e o que é que atrapalha para que você consiga emagrecer mais de 10 quilos e sem ansiedade na hora de comer. Eu sou a Gladys, sou nutricionista, já passei por essa situação, já emagreci mais de 10 quilos e fui nesse tempo aprendendo a lidar com a ansiedade ao comer, descontar na comida, compulsão por doce, aquela coisa de beliscar o dia todo. E o tema da nossa conversa de hoje é low carb. Será que low carb ajuda ou low carb atrapalha o emagrecimento? E se em algum momento da sua vida você já comeu só carne e salada no almoço, já cortou o pão, já cortou o arroz, já parou de comer fruta e não emagreceu e ainda por cima, além de não ter emagrecido, ainda começou a comer com mais ansiedade depois de ter feito low carb, depois de ter feito isso, então você não pode perder essa nossa conversa de hoje. Não pode perder porque você achou que você fez uma low carb, mas na realidade acabou não fazendo, porque low carb, gente, na verdade, o que as pessoas não sabem é que low carb não é só comer carne e salada. Então, na verdade, se você fez algo que você considerou low carb, não emagreceu, você não sabia de verdade o que é low carb. E você não sabia como fazer, não sabia quando fazer e não sabia também quem pode fazer. Ou seja, você não sabia se você podia fazer essa dieta. E uma coisa eu já vou adiantar, ó, mulheres ansiosas ao comer, eu não recomendo que façam low carb. Eu não recomendo que usem essa estratégia e ao longo aqui da nossa conversa eu vou explicar por quê. Mas para começo de conversa, o que vocês precisam saber, gente, é que low carb não é comer carne e salada. Low carb não é trocar o pão pela tapioca. Low carb não é cortar carboidratos. Olha que interessante. Como que não é cortar carboidratos, Gladys? Se é low carb, baixo carboidrato. De verdade. Low carb significa baixo carboidrato. Mas baixo em relação ao que, mulheres? Isso que é importante da gente saber. É baixo, tá? Em relação à combinação de macronutrientes. O que são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Então, existem recomendações de órgãos de saúde que vão dizer que a gente precisa minimamente consumir entre 35% e 65% de toda a nossa alimentação. As calorias precisam vir de até 65% de carboidratos. Depois de 15% a 25% de proteínas e o resto de gorduras. Só que o que acontece na prática? Nós acabamos consumindo muito mais do que 65%, que já é bastante. Geralmente 65% é usado por atletas de ponta, atletas que treinam muito, atletas que precisam de muita energia. E nós, seres humanos, mortais, acabamos consumindo naturalmente muito mais do que 65%. Principalmente aqui na região sul, onde a gente consome muita massa, a gente consome muita comida, muito pão, muita bolacha, bolos, cucas. Então a gente consome muito mais do que 65%. Tem gente que chega a consumir mais de 90% da sua alimentação de carboidratos. Vocês vão entender por que é importante saber disso, tá? Esse é o ponto quando a gente fala de low carb. Se hoje a sua alimentação, ela tem, por exemplo, 85% de carboidratos, que é muito acima do que o recomendado, e você passa a consumir 65%, que é o limite máximo do recomendado, e já é bastante, você já está fazendo uma low carb. Porque low carb é a gente pensar nisso. É baixo carboidrato em relação ao que a gente consumia. Não simplesmente jogar o carboidrato lá embaixo, lá no chinelo, quase zerado. Tá?
Então, quando a gente faz uma diminuição do nosso consumo de carboidratos geral, a gente já está fazendo low carb. E essa, na verdade, seria uma progressão ideal, uma progressão boa. A gente identificar quanto que a gente consome de carboidratos na nossa vida, na nossa rotina, e aí reduzir um pouquinho. E aí depois reduzir mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, e aí faz alguns outros ajustes, para que a gente consiga ver resultados positivos, porque se a gente faz mudanças drásticas, a gente não vai ver resultado positivo. Sabe por quê? Porque se hoje você consome 85% da sua alimentação de carboidratos, ou seja, quase 100%, e você passa lá para 40%, que é bem perto do limite mínimo, você não vai dar conta nem por 7 dias. Porque o teu organismo, ele vai sentir falta daquela quantidade toda de carboidrato, de açúcar que entrava antes. Porque o que acontece quando a gente consome carboidrato? Vai ser metabolizado em glicose no nosso organismo. E ele vai se adaptando a quantidades específicas de glicose. Aí quando a gente consome muito carboidrato, entra muita glicose. E de uma hora para outra a gente simplesmente tenta cortar tudo isso. Vocês acham mesmo que o organismo vai dizer, ah, tá bom, tudo bem, agora é só metade do que eu ganhava antes? Não! Se vocês tiverem, por exemplo, hoje um salário aí de 4 mil reais, aí semana que vem o chefe vem e diz, ah, a partir de hoje é 2 mil. Não vai aceitar, vai espernear, vai brigar, vai lutar. O corpo faz a mesma coisa, ele não aceita simplesmente que, ah, de um dia pro outro não entra mais tanto carboidrato. Faz sentido isso para vocês? A gente não dá conta, nem por uma semana. E aí o que vai acontecer? Vai ser o nosso organismo pedindo, reclamando por carboidrato. A gente não dando, ele vai reagir. Ele vai enviar impulsos que vão fazer a gente ter desejo por carboidrato, vontades bem maiores de comer carboidrato do que a gente tinha antes, quando a gente estava consumindo lá os nossos 85%. Porque a gente fez uma mudança muito brusca, muito repentina. E aí, nesse momento, o que pode acontecer? A gente desistir. E aí a gente vai lá e come carboidrato, come. Se compensa por toda uma semana que a gente baixou demais aquele carboidrato. Porque muitas vezes a pessoa que faz low carb não emagrece. Por quê? Porque talvez você até já tenha feito low carb e não tenha emagrecido, ou emagreceu e voltou a recuperar o peso depois. Um dos motivos é esse. Porque foi mudança muito brusca, não deu conta por muito tempo, acabou desenvolvendo uma certa ansiedade ao comer maior, que depois levou você a ser mais compulsiva, principalmente por carboidrato, por doce, por pães, por cucas, por bolos. E outro motivo que faz muitas pessoas que fazem low carb não emagrecer é porque muitas receitas ditas low carb, e de fato são low carb porque são baixo carboidrato, mas elas vão acabar sendo ricas em gordura. E gordura é o macronutriente que a gente menos deveria consumir na nossa alimentação ao longo do dia, em menor quantidade. Por que vocês acham que é assim, gente? Que gordura tem 2 vezes mais calorias do que carboidrato. Então, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Então, quando você vai lá fazer um bolo, que você não vai mais usar farinha de trigo, porque tem carboidrato, e vai botar uma farinha de castanha, uma farinha de amêndoas, uma pasta de amendoim, você está mais do que dobrando as calorias. E aí acontece uma coisa no nosso pensamento. Naturalmente a gente pensa que se é low carb, é à vontade. Então eu posso comer um pouquinho mais. E não é. Não é à vontade. Por quê? Porque você na receita provavelmente dobrou as calorias usando uma gordura no lugar do carboidrato. E isso pro peso não vai ajudar. Não vai fazer você emagrecer. Vai só atrapalhar, fazendo você ganhar mais peso. Aí o que você vai pensar? Poxa vida. Já não tô comendo carboidrato como eu gostaria, tô aqui sofrendo por causa disso e ainda tô engordando. Então não quero mais saber de nada.
E aí você não quer mais saber de nada, você não vai mais conseguir pensar em outra estratégia que dê certo, porque você acreditava fielmente que era a low carb, que era o carboidrato. Aí você vê que você baixou o carboidrato e não deu certo, então nada mais dá, é o que a gente vai pensando. Então, muitas receitas low carb vão ser muito ricas em gordura e isso aumenta as calorias totais que a gente consome. Ainda podem acontecer compensações. Pelo que eu falei, tô deixando de comer carboidrato, o nosso corpo precisa de carboidrato. O cérebro, por exemplo, funciona com glicose. A primeira fonte de energia do funcionamento cerebral é glicose. Por isso que muitas vezes quando a pessoa ela começa a fazer low carb do jeito errado que eu falei, fazendo mudanças drásticas, cortes bruscos de carboidrato, sem saber qual carboidrato cortar, quando cortar, em que frequência, em que quantidade, ela fica com dor de cabeça muito rápido. Porque não está chegando a energia que o cérebro precisa para funcionar. Retina também funciona com glicose, precisa de glicose. A energia do dia a dia que a gente vai ter para trabalhar, para estudar, para fazer exercício, também vem da glicose. Então a gente precisa, quando a gente limita essa glicose, esse carboidrato para o nosso organismo, ele reclama. E a gente vai desenvolvendo a tal da compulsão, a tal da ansiedade ao comer, e a gente vai se compensar. Porque a pessoa pensa que é só o carboidrato que engorda e que o resto pode comer à vontade. Aí vai lá comer, ao invés de comer um sanduíche de 2 fatias de pão, um ovo, uma fatia de queijo, alface, tomate, ela vai lá e come 5 ovos com 5 fatias de queijo. Tem 3 vezes mais gorduras, tem 3 vezes mais calorias do que o sanduichinho lá, basiquinho, com um pãozinho integral. Mas o problema é o carboidrato na cabeça da pessoa, muitas vezes. E não é. Então, eu já vi pessoas fazendo low carb que chegaram no consultório pra mim, tá? Que não estavam conseguindo emagrecer, estavam ganhando peso e estavam fazendo low carb. E aí o detalhe, muitas vezes, gente, mas muitas vezes, a pessoa que tá fazendo low carb, ela não tá comendo fruta, ela não tá comendo arroz, ela não tá comendo pão, mas ela tá sendo, em alguns momentos, compulsiva por doces, que é carboidrato puro e que vai elevar a glicemia muito mais do que uma fruta, que vai fazer você ganhar peso e acumular gordura em regiões como a barriga, por exemplo, muito mais intensamente do que uma fruta, do que um pão, do que um arroz. Também acontece isso, né? De deixar de comer o arroz lá no churrasco de domingo para poder comer um pouco mais de maionese. Gente, é uma troca que não faz sentido. Pensem comigo. Primeiro, se você está fazendo low carb, você não precisaria deixar de comer o arroz. Se ele estiver ajustado dentro do que você precisa de diminuição de carboidrato para emagrecer, não precisa tirar o arroz. Mas aí a pessoa vai lá na cabeça dela, ela tá fazendo low carb, não pode o arroz. Por essa lógica, a maionese também não poderia. O que tem na maionese, gente? Batata. Batata é o quê? Carboidrato? Do mesmo jeito que o arroz. Então, se o arroz não pode, por que a batata pode? E ó, parênteses, os dois podem. Você pode comer arroz e você pode comer batata. Eu tô falando do ponto de vista aqui, ó, de quem tá fazendo low carb que pensa que não pode. Aí, comparando ainda, se a gente deixa de comer o arroz para comer mais maionese, a gente não tá comendo só a mesma quantidade de carboidrato, como tá comendo ainda muito mais gordura junto com a maionese. Porque para fazer a maionese, vai ovos, tá? É proteína? É proteína. Mas o quanto de gordura vai para fazer aquele cremão lá? Então, não faz sentido essa troca. Pior do que isso, gente. Pior do que isso é não comer o arroz, não comer a maionese, comer só carne e salada, mas daí exagerar na carne. Ah, é só carne, então eu vou comer à vontade. Não! Porque é calorias. Não importa se tá vindo da carne, não importa se tá vindo da batata, do arroz. É caloria. Se você comer lá 1 quilo de carne no churrasco, só com salada, você comeu um monte de caloria.
Não vai fazer diferença nenhuma se você tivesse comido 2 pedaços de carne e arroz e maionese junto. Dá na mesma. Se bobear, você vai ter consumido menos calorias ainda comendo arroz e maionese em quantidades adequadas. E carne em quantidades adequadas. Então, o problema é a forma como a gente pensa essas coisas. E ainda, às vezes, a pessoa que está fazendo low carb, ela não come fruta, ela não toma suco de fruta, porque tem carboidrato. Então, suco de laranja depois das 8 da noite, nem pensar por causa do carboidrato. Mas bebe cerveja todo final de semana, bebe álcool ao longo da semana, caipirinha. O que tem na bebida, gente? Carboidrato! Aí você deixou de comer a fruta, que é saudável, que é nutritiva, que tem carboidrato? Tem frutose, numa quantidade pequena, que vai te trazer antioxidantes, que vai te trazer minerais, que vai te trazer fibra, que vai fazer o teu intestino funcionar, que vai fazer a tua pele ficar mais hidratada, que vai fazer o teu cabelo ficar mais bonito, a tua unha ficar mais forte. Você deixou de comer isso porque tem medo de carboidrato, mas tomou cerveja o fim de semana todo, que também tem carboidrato, que tem álcool, que não vai ter minerais, não vai ter nutrientes, não vai melhorar o cabelo, vai destruir o intestino. E eu não sou contra a bebida alcoólica. Lá de vez em quando eu também bebo. O que não faz sentido é fazer essas trocas. Não faz sentido nenhum. E se você quiser emagrecer e trocou a fruta, o suco de fruta, mas não tá comendo isso, mas tá tomando cerveja fim de semana, caipirinha, não vai emagrecer. Por quê? Porque 1 grama de álcool tem 7 calorias, 1 de carboidrato tem 4. De novo, você fez uma troca, uma compensação que não vale a pena do ponto de vista calórico nutricional. Então, não vai emagrecer. E aí, o que vai acontecer? Tô comendo só carne e salada e não tô comendo fruta e não tô tomando suco de fruta e tô engordando. Por quê? Porque não foi feito o ajuste adequado. Não tem a menor lógica e vai acabar gerando compulsão e mais ansiedade. E aí aqui no Instagram temos algumas perguntas. Jejum intermitente emagrece? Olha, é um assunto bem interessante, tá? Para uma outra live inteira. Porque a resposta, eu não posso dizer sim, emagrece e não emagrece. Porque pode emagrecer e pode não emagrecer, depende do jeito que vai ser feito. Mas eu vou trazer esse assunto para uma outra live e falar só sobre o jejum, tá? Até tem alguns conteúdos já no canal, na página, mas eu vou trazer. Estou impressionada com esse esclarecimento. E tem mais, tá, gente? Vocês sabem como e por que surgiram as propostas low carbs? Porque existem inúmeros protocolos diferentes. Eu falei para vocês que low carb é reduzir o consumo de carboidratos, certo? Não significa consumir a menos do que o mínimo, não significa passar lá de um 95% para um 25% de uma hora para outra. Tem estratégias low carb, para vocês terem uma ideia, em gramas, a gente deveria consumir de 150 a 300 gramas de carboidrato por dia, tá? Tem protocolos, isso é o mínimo, tá? 150 gramas de carboidrato por dia é o mínimo que a gente deveria consumir para manter funcionamento de retina, para manter funcionamento cerebral, para ter energia. Mas como que eu alcanço 150 gramas de carboidrato? Cada alimento ele vai ter certas quantidades de carboidrato. As frutas vão ter em média de 2 gramas a 4 gramas de carboidrato por dia. Pensando que a gente consome 150, pensem, se comer uma fruta que tem 4, 5 gramas de carboidrato vai ser um grande problema. Agora, um pacote de bolacha recheada vai ter 25, 30, 40 gramas de carboidrato. Opa! Aqui a gente acende um alerta. Um copo de cerveja vai ter 80, 70 gramas de carboidrato. Opa! Vamos pensar sobre isso. Então, as dietas low carb, existem vários protocolos, tá? E cada um diz que são tantas gramas. Tem dietas low carb que só permitem 20 gramas de carboidrato por dia.
O limite mínimo é 150, gente. 20 gramas por dia é muito baixo. E para muitas pessoas não vai ser seguro. Porque esses protocolos, essas dietas, elas já são estudadas, gente, há dezenas de anos mesmo. E muitas delas surgiram lá atrás, bem atrás, há quase um século atrás, com a intenção de se tratar obesidade e diabetes, num período onde não se tinha muitas informações sobre isso. Então a medicina descobriu que conforme ia se reduzindo o consumo de carboidratos, as pessoas que tinham os sintomas e os sinais de diabetes, como açúcar na urina, elas iam melhorando e elas iam, se recuperando, porque pessoas diabéticas do tipo 1, antigamente sem tratamento, elas acabavam perdendo muito peso, mas é porque elas não produziam insulina, tá? Então tem toda uma questão histórica envolvida. Aí vocês vão me dizer assim, mas se surgiu para o tratamento da obesidade, então eu posso usar para emagrecer low carb? Tá passando ou não tá passando isso pela cabeça de vocês? Se surgiu para tratar a obesidade, então se eu tô acima do peso, eu posso usar? Resposta: pode. Mas não comendo carne e salada no almoço para poder repetir a sobremesa depois. Pode, mas não deixando de comer fruta e descontando no doce, na cuca, no bolo, no sorvete, no açaí, no brigadeiro, no chocolate depois. Pode fazer low carb, mas não deixando de tomar suco natural e tomando cerveja, vinho, caipira, drinks. Porque não se trata, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Não se trata só de reduzir carboidrato. Se trata de reduzir a quantidade e a frequência de carboidratos certos, na hora certa, na velocidade certa, dentro da rotina de cada um. Porque não adianta se eu sou uma pessoa que eu como meu pãozinho lá de manhã e eu como porque eu gosto, como a minha fruta, meu iogurte, como meu arroz, minha massa, meu aipim, eu, Gladys, como tudo isso, tudo. Não adianta eu ter essa cultura alimentar, eu ter esse padrão alimentar, eu gostar de comer essas coisas e simplesmente achar que eu vou pegar lá uma dietinha escrita lá num papelzinho que diz que eu não posso comer nada disso e que de manhã agora eu vou comer ovos e bacon e que no meio-dia eu vou comer só carne e cenoura e chuchu e que de tarde eu vou só poder tomar um suplemento. Gente, e o prazer que a gente precisa ter com a comida, cadê? E a rotina, e as possibilidades, e a realidade que a gente vive. Mulheres sempre na corrida, trabalhando fora, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando de um monte de coisa. Como que a gente vai ainda dar conta de uma dieta, de um protocolo low carb como esse? Que, me desculpa, gente, eu não conheço, se tiver alguém aqui ao vivo que fez low carb, emagreceu, manteve o peso e não desenvolveu mais ansiedade ao comer com isso, me fala. Provavelmente quem conseguiu isso fez do jeito certo que eu tô falando. Porque se não for assim, vai recuperar o peso depois. E vai ser mais difícil perder esse peso depois que recuperou. E se recuperou 1, 2, 3 vezes já, pior. Então, gente, o que muitas pessoas não sabem e que eu tô explicando aqui para vocês hoje é que carboidratos são importantes para o nosso organismo, glicose é importante, insulina também é importante. Tão importante que até pessoas diabéticas precisam consumir carboidrato. E pessoas diabéticas tipo 1, que não produzem insulina, precisam aplicar a insulina, de tão importante que ela é. Então hoje a gente vê muito assim, não consuma carboidratos, porque isso estimula a sua insulina e aí você não vai perder peso. Não vai, se você estiver
fazendo isso de forma abusiva. Por isso que o problema não tá em consumir carboidrato, gente. O problema tá em consumir carboidrato de forma abusiva e sem qualidade. E se você tá aqui até agora assistindo esse conteúdo, eu vou contar uma coisa que eu não tinha planejado falar, mas que é importante de vocês saberem, tá? E em outro momento eu explico melhor isso. A nossa gordura corporal, aquela que a gente quer eliminar, que a gente quer mandar embora para nunca mais ver, sabe? Para nunca mais encontrar, ela é melhor utilizada, ela é melhor queimada quando existe um consumo de carboidratos adequado. Olha que interessante. Consumir carboidrato ajuda a queimar gordura, ao contrário do que muito se vê por aí. E se vocês gostaram dessa informação que eu dei agora, clica ali no aviãozinho e compartilha com mais pessoas, para mais pessoas saberem que consumir carboidrato ajuda a queimar gordura no nosso organismo, principalmente se você faz exercício físico. Principalmente se faz exercício físico. Então não adianta a gente ficar tentando fazer low carb para emagrecer quando a gente nem sabe o quanto de carboidrato está consumindo hoje, qual a qualidade desse carboidrato, quanto carboidrato teria que diminuir, quando, de que jeito. Porque senão você vai fazer low carb no almoço, comendo carne e salada, e em outro momento vai compensar consumindo mais doces. E aí vocês vão me dizer assim, mas quando a gente consome baixo carboidrato por muito tempo, daí a energia que é usada não vai ser a gordura que a gente tem acumulada? Vai, se você mantiver o seu consumo de carboidratos num nível baixo, constante, baixo, seguro. Baixo não significa zerado. O que é um nível baixo de carboidrato seguro que vai fazer o seu corpo queimar gordura? Se você come 85% de carboidrato e passa a comer 65%, isso já vai fazer o seu organismo usar gordura como fonte de energia. Agora, se você consome 20% de carboidrato, quando o mínimo é 35%, só que durante alguns dias você faz isso e por 2 ou 3 dias, às vezes no fim de semana você exagera, come compulsivamente, bebe álcool, vai adiantar nada. Todo esse carboidrato que estiver entrando nesses momentos de compulsão vai ser acumulado. E vai deixar o teu organismo assim, numa gangorra. Ele não sabe o que acontece. Um dia não entra carboidrato, no outro dia entra um monte. Isso bagunça a estabilidade metabólica. Teu corpo fica louco, ele não sabe mais o que fazer. Então, qualquer carboidrato que entrar, ele vai acumular. Olha que legal. Ele está tentando te proteger. Ele está tentando te manter vivo. Porque a gente faz as loucuras, mas nosso organismo é inteligente, ele quer manter a gente vivo. Então, ele vai sempre lutar para manter a gente vivo. E como que ele faz isso? Acumulando o máximo de calorias possível, gastando o mínimo possível em situações de estresse metabólico. E quando a gente faz uma low carb do jeito errado, a gente está gerando estresse metabólico. Por isso não vai emagrecer. Faz sentido isso para vocês? Tentar na sorte, gente, uma low carb só vai fazer vocês passarem trabalho e vocês vão acabar ficando mais ansiosos por comida, por doces. E é por isso que quem já é compulsiva, quem já é ansiosa por comida, quem já é assim pelo doce, não deveria fazer low carb, principalmente na própria sorte, do jeito que acha. Não deveria. Porque os efeitos colaterais muitas vezes vão ser acabar tendo mais ansiedade ainda por doce. Porque o que importa, gente, não importa o tipo de dieta, de protocolo, nada disso importa para emagrecer. Importa o fator comportamental. Porque sempre o fator comportamental em relação à alimentação vai ser mais importante. Então não importa se você vai querer fazer uma low carb, uma cetogênica, uma dieta do ovo,
uma dieta líquida, uma dieta não sei das quantas, nada disso vai resolver se o fator comportamental, a relação com a comida, não tá bem estruturada. A gente vai voltar depois da tal da dieta, a gente volta aos padrões antigos, volta a ganhar peso, se frustra, se chateia, vai ter mais dificuldade ainda de recomeçar, vai desanimar, vai achar que não consegue, que não é pra gente, que não dá certo, que só os outros conseguem e a gente não. Por quê? Porque o fator comportamental é a coisa mais importante. Comportamental. É muito mais importante em melhorar isso, o fator comportamental relacionado à comida, do que fazer qualquer dieta. Mas o que é, Gladys? O que são fatores comportamentais? O que é um fator comportamental, por exemplo? Quando você se cuida de segunda a sexta para poder comer à vontade no fim de semana. Isso é um padrão comportamental. Se você acha que você tem que comer para tirar o que pagou, como quando vai num rodízio de pizza, num restaurante, almoçar no domingo, por exemplo, é um padrão comportamental. Se você pensa que tem que aproveitar, comer bastante porque tá de graça, numa festa, num evento, porque alguém pagou, ou porque amanhã não vai ter mais, padrão comportamental. Se você pensa que só se aproveita quando tem comida e bebida envolvida, padrão comportamental. Quando a gente come só porque tá vendo a coisa ali na nossa frente, padrão comportamental. Quando a gente se culpa porque comeu certas coisas, padrão comportamental. Quando a gente sente que tá deixando de aproveitar porque comeu menos, padrão comportamental. E nada disso as dietas resolvem. Pelo contrário, elas intensificam esses padrões de forma negativa. Entendem isso? Nada disso as dietas resolvem. Nenhuma dieta resolve. Nada disso. Eu já fiz low carb há alguns anos atrás e fiz algumas dessas coisas aí. Eu tinha esses padrões ainda muito fortes. Eu amo comer carboidrato, eu amo folhado, folhado salgado eu adoro. Então eu cortava arroz, evitava pão, que eram coisas que eu gostava, mas quando eu tinha a oportunidade de comer numa festinha, por exemplo, socorro! Eu comia até passar mal, gente. E aí me culpava, me frustrava. Aí na segunda-feira eu pensava, não, vou aproveitar hoje, tô aqui, tá de graça, tá bom, tá gostoso, vou aproveitar. Segunda eu vou com tudo. Segunda eu vou com foco total. Gente, eu mentia pra mim mesma. Não existe isso. Segunda eu vou com foco total. Porque os meus padrões comportamentais não permitem que eu me dedique à minha alimentação de um jeito que me faça emagrecer. E não tem que ser assim, foco total. Não tem que ser desse jeito. Porque isso até gera uma autocobrança excessiva na gente. E quando a gente não consegue ser foco total na quarta-feira, de novo a gente se frustra, a gente se chateia e a gente desiste. Então, gente, não é que não seja uma possibilidade fazer low carb. Não é que não seja. E não é que não seja uma boa estratégia quando feita do jeito certo, ajustada à realidade de cada um. Mas o melhor momento, gente, para usar uma estratégia low carb não é no início do emagrecimento. Aliás, esse é um grande erro que a maioria das mulheres comete quando quer emagrecer. Começar pela low carb. Do jeito errado. Porque primeiro precisa entender quais são os seus padrões comportamentais, que comportamentos eles geram, que resultados eles geram. Aí começar a trabalhar nisso para ir introduzindo uma alimentação mais baixa em carboidratos, adequada para as realidades, mas de um jeito que a gente consiga compreender e manter sempre de domingo a domingo, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Isso não significa ir numa festinha e não comer muito, pelo contrário, significa que você fazendo do jeito certo, você vai poder ir em qualquer lugar, no shopping, passar férias, viajar, passear, continuar comendo carboidrato, continuar emagrecendo ou mantendo o peso perdido.
Porque daí você junta uma estratégia boa, num momento adequado, mas trabalhando o que realmente importa, que é o padrão comportamental. E isso não se faz numa dietinha, isso não se consegue em um único encontro com um profissional da saúde, principalmente, ai gente, assim ó, escolham bem os profissionais que vocês vão buscar para ajudar vocês, porque assim ó, promessa de resultado fácil, milagroso, já desconfie. Não existe isso no emagrecimento. E eu preciso ser sincera com vocês. Emagrecer de verdade, mais de 10 quilos, de um jeito que você não vai recuperar, exige esforço da nossa parte, gente. E não é esforço de deixar de comer, é esforço de aprender a se relacionar de novo com o alimento. E também não é reeducação alimentar. Sabe, muita gente, eu preciso fazer uma reeducação alimentar. Não é isso, é aprender a comer dentro do que você tem de cultura e trazer talvez alguns alimentos. Tem muita gente que tem uma ótima base alimentar. Come fruta, come verduras, come integrais, bebe água, faz exercício e não emagrece. Então não é reeducação alimentar, é comportamento alimentar, é entender os padrões, é entender que resultados eles trazem. E isso exige dedicação, exige esforço, exige sim investimento financeiro, porque não é procurando no Google, na internet, diquinha de YouTube que isso vai acontecer. Vai exigir sim dedicação de tempo, vai exigir investimento sim de dinheiro. No que? Em alimentos? Não. Em acompanhamento muitas vezes. Acompanhamento sério, acompanhamento seguro, cuidado com programinhas de desafio de 7 dias, 15 dias, porque nesses desafios, 7 quilos em 2 semanas, 5 quilos em 1 semana. Geralmente esses desafios vão trazer as estratégias low carb do jeito errado, do jeito que vai deixar você mais ansiosa ao comer, mais compulsiva ao comer. E aí vai perder talvez naqueles 7 dias? Vai, por quê? Porque 7 dias a gente aguenta. Mas e depois? E o resto da vida? E o resto da história? Como é que fica? Em 1 semana não se reaprende padrões comportamentais. Demora, gente, para isso acontecer. É uma reestruturação de anos da nossa vida. Eu tenho 35. Eu levei anos reestruturando padrões. E até hoje eu preciso estar atenta. Quando algumas coisas, que padrões novos começam a acontecer dependendo de onde a gente vai trabalhar, da rotina que a gente vai viver. Padrões novos vão se estabelecendo. A gente precisa sempre analisar se esse padrão ele vai ser positivo ou negativo para o meu emagrecimento, para a minha ansiedade ao comer. Ai, mas daí é a vida toda. Se você quer emagrecer de verdade, de um jeito saudável e que te deixe feliz, sim. Mas se você quiser fazer uma dietinha de 5 dias, 7 dias, um desafio de 7, 15 dias, perder peso e não emagrecer, porque nesses desafios você perde peso, você não emagrece. Perder peso ao invés de emagrecer e dali a 1 mês ter recuperado todo esse peso e se bobear mais, ok. Para mim isso dá mais trabalho do que reaprender a estruturar os padrões comportamentais que fazem você ganhar ou perder peso. Tanto é que no meu programa eu trabalho com isso. E as meninas que saem, que emagrecem, 19 quilos, 14 quilos, 10 quilos, eu pergunto para elas no final do programa, você acha que você vai recuperar esse peso? E todas elas me falam, não. Com convicção, não vou mesmo. E se eu quiser, emagreço mais. Por quê? Porque tem nas mãos o comando da alimentação. E é isso que é fundamental. Gente, então assim, o que vocês acharam disso? Low carb, ajuda ou atrapalha? Deixem para mim nos comentários o que vocês entenderam dessa live, qual foi o insight mais bacana que surgiu aqui, que eu vou adorar saber e vou preparar novos conteúdos para os próximos dias. Então, deixa seu comentário, tá? Comenta também se você já fez low carb, como foi a tua experiência. E eu vejo vocês daqui a alguns dias com mais conteúdos que vão ensinar, ajudar você a entender se o que você está fazendo está ajudando ou está atrapalhando o seu emagrecimento. Muito obrigada por terem estado aqui.
Um grande beijo e até a próxima!